Sabemos que as Akuma no Mi possuem poderes místicos inexplicáveis atualmente, mas a verdade é que o Vegapunk já nos respondeu qual é a origem desses poderes, e a árvore que cria essas frutas está hoje na posse do governo mundial, dentro da Terra Santa. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e a Akuma no Mi é um dos maiores mistérios de toda a história de One Piece. Mas finalmente está tudo se encaixando agora. Então eu também peço para você encaixar o seu dedo no like desse vídeo e deixar o seu like. E com isso então, vamos agora para a origem da Akuma no Mi. A origem das Akuma no Mi sempre foi um mistério no mundo de One Piece. Desde que fomos apresentados a elas, apenas ficamos sabendo que essas frutas estão espalhadas pelo mundo todo com um ciclo sem fim. Sempre que um usuário perde sua vida, a sua fruta imediatamente renasce em outra fruta próxima, continuando o looping. E sabemos que esse ciclo acontece desde o século perdido, já que Kozuki Toki nasceu nesse período e viajou para o futuro graças à sua fruta Toki Toki no Mi. Existem muitas lendas e mitos sobre as Akuma no Mi. Uma delas, citadas por Jabra no capítulo 385, é a de que existem demônios dentro das frutas, e que quando a pessoa come duas Akuma no Mi, esses demônios lutam e o corpo da pessoa acaba explodindo por causa da batalha. Shanks inclusive relata algo parecido sobre as Akuma no Mi. Ele diz: "Eu ouvi uma vez que todas as Akuma no Mi são encarnações do diabo do mar. Se você comer uma, você vai ganhar uma habilidade especial, mas nunca mais será capaz de nadar." Acontece que nos dois casos, esses dois personagens deixam claro que se trata de um misticismo, de algo que eles acreditam ou que apenas ouviram dizer. Blueno mesmo refutou a fala de Jabra logo de cara. Segundo ele, demônios em Akuma no Mi é apenas uma lenda urbana e que os cientistas da Grand Line já descobriram como o poder é transmitido. Logo, existe uma explicação científica para a criação desses poderes e não há nada de demônios ali. As Akuma no Mi, ou frutas do diabo, provavelmente ganharam esse nome porque há séculos ninguém sabia explicar realmente como as frutas funcionavam, e por isso atribuíam seus poderes a demônios. Nada muito diferente do que o governo mundial faz, como quando eles chamaram os arqueólogos de Ohara de demônios de Ohara, apenas por estudarem conhecimento proibido. Então tudo na verdade pode ser explicado pela ciência do próprio mundo de One Piece, e não existe nada de demônios, o que realmente se prova ser verdade mais tarde, porque no capítulo 1069, Vegapunk explica sua teoria sobre a existência das Akuma no Mi. Vegapunk diz que o desejo de todas as coisas nascem neste mundo. Esse é o motivo de Nika nunca ter deixado de existir e ter voltado nos tempos atuais, e que esse também é a origem das Akuma no Mi. Vegapunk explicou que as Akuma no Mi são um potencial de evolução humana que a própria humanidade desejou. E ele explica que por várias pessoas terem desejado algo e pensar em como seria o mundo se isso fosse diferente, foi isso que criou os poderes das frutas. Os diversos caminhos do futuro da humanidade se tornaram essas habilidades conhecidas como Akuma no Mi. Porém, segundo ele, por causa desse motivo, elas são antinaturais e odiadas pelo mar, que ele chama de mãe de toda a natureza. Por isso, a sua existência sofre uma enorme punição do mar, não conseguindo nunca mais nadar. E por fim, Vegapunk conclui sua teoria de que os usuários das Akuma no Mi são seres vivendo em um mundo em que muitas pessoas imaginaram. Eles estão vivendo o sonho de seus antepassados. E bom, Vegapunk deixa bem claro que isso é apenas uma teoria sua, mas é praticamente óbvio que essa é a resposta mais próxima da verdade que temos das Akuma no Mi. Basicamente, elas são os sonhos das pessoas do passado, que por desejarem muito,
e imaginarem como seria o mundo se elas tivessem esses poderes, que de fato essa habilidade nasceu no mundo. Porém, apesar de sabermos agora um pouco mais da origem dessas frutas, ainda assim, muitas lacunas dessa história estão em branco, como por exemplo, como um sonho pode se manifestar na forma de uma fruta e continuar existindo mesmo séculos depois. Isso me lembrou muito de uma cena importante da antiga Shandora que aconteceu no flashback de Noland. Quando Noland chegou na ilha de Jaya, ele se deparou com um povo que vivia isolado ali com suas crenças e tradições. Esses eram os Shandians. Uma das crenças mais fortes dos Shandians girava em torno de um enorme sino dourado na cidade de Shandora. De acordo com eles, no capítulo 291, ao tocar esse sino, os espíritos de seus ancestrais poderiam seguir seu som de volta à sua ilha, e então passavam a viver em uma espécie de árvore branca que eles tinham ali. Por isso, eles tratavam essas árvores como sagradas, porque de acordo com eles, a vontade de seus antepassados viviam ali. Sabemos que os Shandias viveram desde o século perdido e foram extremamente importantes nesse período, já que eles foram um dos povos escolhidos para guardar um dos poneglyphs. Porém, as crenças dos Shandias foram se alterando com o tempo, e com o passar dos séculos, a sua cultura e a sua crença foi mudando pouco a pouco, ficando muito diferente do que era inicialmente. Como, por exemplo, no século perdido, o deus do sol Nika era adorado, mas os Shandias passaram a adorar outros deuses além do deus do sol. Inclusive, eles adoravam até mesmo uma cobra gigante que nada mais era do que uma espécie de cobra rara do mundo de One Piece. Ela não passava de um animal. E isso com certeza também se aplica à crença dos Shandias das árvores que guardavam as vontades de seus ancestrais. No século perdido, provavelmente existia uma árvore especial onde os sonhos e as vontades mais fortes das pessoas eram armazenadas, e daí eram criadas as Akuma no Mi. Isso faz sentido, já que o Vegapunk disse que as Akuma no Mi são os sonhos dos antepassados, e pelo fato delas serem frutas, isso quer dizer que elas com certeza vieram de alguma árvore. Mas com o tempo, as crenças dos Shandians foram se distanciando da verdade, e então eles passaram a acreditar que aquelas árvores brancas que eles tinham também guardavam as vontades de seus antepassados, as considerando sagradas. Mas como Noland nos provou, aquelas árvores nada mais eram do que plantas Kona, uma árvore com uma substância capaz de curar a doença das árvores, que estava afligindo os Shandias, e por isso Noland cortou todas elas e fabricou a cura para eles. Se a crença do deus do sol dos Shandias era verdadeira, mas acabou se alterando com o tempo, então a crença sobre as árvores sagradas que guardam as vontades também são verdadeiras, mas apenas se alteraram com o tempo, nos dizendo que realmente existia uma árvore no passado que guardava o sonho das pessoas, criando assim as Akuma no Mi. Mas o que é interessante pensar agora é que se existia realmente uma árvore capaz de criar Akuma no Mi no passado, então qual árvore era essa? E até já temos uma resposta bem convincente disso. No capítulo 431 de One Piece, fomos apresentados a Árvore do Tesouro Adão, um tipo de árvore cuja madeira é considerada a madeira mais forte e da mais alta qualidade do mundo. O Frank nos explicou um pouco a história desta árvore única. Uma vez, há muito, mas muito tempo atrás, uma guerra sem fim assolou uma ilha. Pessoas morreram e a ilha foi destruída por uma chuva de bombas e deixada em ruínas. Porém, o povo continuou voltando para reconstruir a nação perto de uma árvore gigante, a única que permaneceu intacta. Esta era Adão. Já no capítulo 612, conhecemos a árvore da luz solar, Eva. Eva é uma árvore colossal que está logo abaixo da Red Line. Ela absorve a luz solar e a transfere para suas raízes, o que acaba fornecendo iluminação e ar para o fundo do oceano, a 10 km de distância abaixo do nível do mar.
onde a Ilha dos Homens-Peixes foi construída. Provavelmente eles construíram ali justamente por causa da existência dessa árvore. E o que mais chama atenção nessas duas árvores lendárias e ancestrais são os seus nomes, Adão e Eva, que, como você já deve ter imaginado, vem diretamente do livro Gênesis da Bíblia, os primeiros humanos que existiram na Terra. A história de Adão e Eva é que eles acabaram comendo uma fruta proibida dado a eles pelo próprio Satanás, literalmente uma fruta do diabo, e após isso eles perderam todo o seu direito de viver no jardim do paraíso. Então, se as Akuma no Mi nasciam de alguma árvore, com certeza elas nasciam ou nascem de uma dessas duas, da árvore Adão ou da árvore Eva. Mas vamos analisar um pouco mais sobre isso. A árvore Adão é conhecida por sua resistência. A sua localização ainda é desconhecida, mas é quase certo que ela está no reino de Elbaf, a Ilha dos Gigantes, já que em todos os painéis do reino vemos uma árvore gigantesca ao fundo. Então, pelo fato dela já ser muito resistente e estar provavelmente na Terra dos Gigantes, não é tão provável que as frutas tenham vindo dela, nos restando a árvore Eva. Eva é uma árvore que tem suas raízes saindo diretamente debaixo da Red Line, o que quer dizer que ela provavelmente se estende por dentro da enorme muralha vermelha e sai no topo, exatamente onde é a Terra Santa dos Nobres Mundiais. Ou seja, a árvore Eva está no topo da Red Line, onde é o território principal do governo mundial, e isso sinceramente explica muita coisa. Se a árvore Eva é quem produz as Akuma no Mi, isso explica por que o governo mundial distribui tantas Akuma no Mi para seus soldados. Em Water 7, vimos Kaku e Califa, que eram da CP9, recebendo suas frutas vindas diretamente do governo mundial. O que quer dizer que os outros agentes como Rob Lute e o Jabra também receberam suas frutas do governo. Os almirantes com certeza não acharam suas frutas ao acaso, elas seguem um padrão muito específico para ter sido aleatório. Todos os 3 almirantes antes do time skip possuem logias de acordo com as suas personalidades. Gelo para o Aokiji, Magma para o Akainu e Luz para o Kizaru. Já depois do time skip, o padrão foi quebrado porque Fujitora e Ryokugyu foram escolhidos para almirantes de forma diferente. Eles não eram marinheiros antes, ou seja, Fujitora provavelmente já era usuário de sua fruta antes de pegar o cargo de almirante. Além disso, Doflamingo, que chantageava o governo mundial por saber o que é o tesouro secreto de Mary Joyce, conseguiu a fruta Mera Mera no Mi de uma forma misteriosa. E também, no capítulo 765, ele mais uma vez, de forma misteriosa, consegue informações de onde está a Ope Ope no Mi. Então o motivo para o governo mundial ter tantas frutas para distribuir para seus soldados e o Doflamingo conseguir essas frutas é porque eles possuem a árvore das Akuma no Mi. E podemos ir ainda um pouco mais a fundo. Até hoje nunca vimos nenhuma árvore gigante como a árvore de Eva saindo por cima da Red Line. Mas isso pode acontecer porque, na verdade, o Castelo Pangeia, o centro do governo mundial, foi criado em volta dela. Para esconder o segredo das frutas do mundo todo, eles criaram a base do governo em volta da árvore, deixando seu acesso restrito a apenas uma sala que dá acesso à árvore. É por esse motivo que existe uma Câmara das Flores ali dentro, uma sala fechada, mas que mesmo assim é tão iluminada quanto um jardim ao ar livre. Isso acontece porque na verdade tem uma árvore passando pelo meio do castelo, e a árvore Eva é conhecida por emitir uma luz tão forte quanto a luz do sol. Assim, a movimentação de várias Akuma no Mi está na posse do governo mundial. No capítulo 1103, o Gorosei Saturno revela que foi ele quem deu os poderes que a Bonnie tem hoje, por meio de um experimento que ele fez quando a Bonnie ainda era apenas um bebê.
Se repararmos nos poderes da Bonnie, eles se parecem muito com a descrição que o Vegapunk deu da origem das Akuma no Mi. Bonnie pode envelhecer o seu corpo de acordo com o futuro que ela desejar, e se ela escolher um futuro em que é o próprio Nika, ela ganha poderes de borracha, e isso até agora se aplica a praticamente qualquer futuro que ela escolha. Assim como Vegapunk disse que os usuários de Akuma no Mi estão vivendo o sonho futuro dos seus antepassados. Então o experimento de Saturno era de alguma forma tentar replicar os poderes da árvore das Akuma no Mi, com o objetivo de mais uma vez criar poderes a partir de seus desejos. Isso pode ter acontecido por vários motivos. A árvore atualmente pode não receber mais o sonho das pessoas e por isso não pode criar mais Akuma no Mi, ou até mesmo eles ainda não sabem como reativar a árvore. E como as frutas renascem em outras frutas mais próximas quando seu usuário morre, com o tempo, as Akuma no Mi que eram para serem restritas apenas ao governo mundial acabou indo parar também na superfície e foram espalhadas pelo mundo todo. Essa é a verdadeira origem das frutas místicas conhecidas hoje como frutas do diabo.